Desculpa, eu tô vivendo o nosso videocast que toda semana vem com temas aqui fresquinhos, recém-saídos da minha terapia. E hoje eu quero trazer um tema para você com relação a essa questão da dor de você ser você. E teve um date, a Silvia e os dates dela, né, que eu tive aí. E isso me pegou e me confrontou e que eu levei para minha terapia. Essa pessoa que saiu, enfim, ele marcou, a gente foi num pub, começamos a conversar e dentre a conversa ele chegou e já disse assim pra mim, eu sou doido. Aí eu disse assim, tá, mas como que você é doido? Ele disse assim, não, porque eu sou bipolar, eu tomo medicação. E no meio da conversa ele começou a dizer assim, porra, eu não devia ter te dito isso. Eu não devia ter te dito isso porque tu não vai mais conversar comigo, tu vai começar tu vai embora daqui a pouco, porque tu vai achar que eu sou maluco da cabeça, que eu vou causar, sei lá, perigo pra ti, enfim. O que eu tô querendo dizer? Que naquele momento, que embora terapeutizada, embora, né, psicóloga, naquele momento, o meu olhar de curiosidade para aquele comportamento humano foi, cara, ele foi autêntico? Ele foi ele? Porque a primeira vez que ele me conheceu, ele já pegou e chutou o balde dizendo, sou doido, sou bipolar, tomo medicação, né, então as pessoas me colocam nesse lugar. Só que eu percebi depois com a conversa que o fato dele estar na caixinha de doido, dele se colocar na caixinha de doido, isso tinha uma importância de, né, aonde ele era visto e tido e rotulado, mas é uma pessoa sensacional, é uma pessoa maravilhosa, um amigão, né, gosto muito de trocar uma ideia com ele porque ele é divertido, ele é leve. E quantas pessoas hoje não estão num padrão, e aí quando eu falo num padrão de não dizer quem elas são de verdade, com medo do que a sociedade vai falar, do que o outro vai falar. Até entendo a dor dele, porque num dado momento, ele também ficou com esse preconceito, esse julgamento. Porque ele soltou. Poxa, eu não devia estar te dizendo tudo isso. Porque eu tenho certeza que você não vai mais falar comigo depois do que eu te disse. Aí eu olhei pra ele, mas por que, fulano, eu não vou mais falar com você? O que tá acontecendo? Porque você toma medicação, porque você é bipolar, porque você é maluquinho, por causa disso eu não vou falar com você? Mas eu também fiquei nos meus pensamentos, e claro, todo mundo vai para os pensamentos e julgamentos. Meu Deus, como é que deve ser a realidade da vida dele? Né? Como é que é isso no dia a dia? Como é a dinâmica da vida? E aí, na terapia, eu comecei a pensar, cara, é muito difícil para quem tem uma patologia se relacionar. Né? Porque eu imagino que nos relacionamentos atuais a pessoa ela esconde. Teve um outro date que eu saí que ele disse assim, você quer conhecer uma pessoa? Olha a caixinha de medicação dela. Quando ele falou isso, eu disse, oi? Porque aí você vai saber quais são as patologias que a tiazinha tá tomando por causa da sua caixinha de medicação. Dada a devida proporção na brincadeira, mas a gente precisa pensar como é que a gente se relaciona também com as nossas patologias, com as nossas medicações, com que a gente tá se relacionando com a saúde ou não. Será que a gente mente pra caber? Será que a gente veste um personagem no primeiro encontro? Né? Então, eu vejo meio que... até o Ricardo estava brincando ainda agora. Não, por causa das mulheres, as mulheres são muito empoderadas, que elas vão para frente e tal, e que se posicionam. Eu vejo mesmo que existe essa rotulação da Silvia. Né? Então, nos primeiros, vamos lá, dates, encontros aonde eu tenho, a pessoa ela já me olha como, porra, você é uma mulher forte. Porra, você é uma mulher que chega e fala na cara. Gente, mas eu não sou desrespeitosa, tá? Eu consigo cadenciar e organizar e te respeitar num dado momento, né? Não quer dizer que se eu me sentir incomodada, eu não vou te falar, eu vou te falar. Eu acho que essa leveza de você ser você, essa leveza de você falar o que tá acontecendo, de como é que tá os teus pensamentos, eu acho que a gente perdeu muito porque a gente tá com medo de ser rejeitado. Ponto, é isso. Então, dada a devida proporção, o tiozinho que disse pra mim logo de cara, a segunda frase dele foi, poxa, eu não devia ter te dito isso, porque tu nunca mais vai falar comigo. Então, ele trouxe o medo dele. Aquilo fez eu admirar ele, porque ao mesmo tempo que ele estava falando algo disruptivo, que era dele, ele trouxe o medo. Então, quantas pessoas falam dos seus sentimentos e dos seus medos num primeiro date? Não tô dizendo que você vai bancar a psicóloga também no date, né? Até porque eu não trabalho de graça, e eu brincando, mas eu disse isso pra ele também, ó. Não tô trabalhando aqui pra você.
Mas a pessoa conseguiu trazer. Mas será que a pessoa só trouxe para mim isso porque eu era profissional da saúde? Será que se eu fosse uma, sei lá, uma artista plástica, será que ele falaria isso? Será que ele me falou isso para causar um medo, um temor, para olhar a minha reação? Pode ter tanta coisa no caldeirão que eu não quis ficar olhando o que ele queria quando ele me falou isso. Quando ele disse para mim, você nunca mais vai falar comigo, eu disse, por que eu não falaria? Não, porque as pessoas me colocam nesse lugar de doido e às vezes elas não falam comigo e me rotulam. Eu disse, mesmo que você seja doido, você tem que saber qual é a doidice que te faz feliz. Porque tem doidice que faz feliz a gente, não é não? Só que doidices são essas que fazem a gente feliz? A gente nem olha. Isso é autenticidade. Então, levando para o quesito de se olhar, de se respeitar, eu entendo que a gente vive também numa sociedade que a gente quer agradar. E esse agradar, a gente vai fazer passo 1, passo 2, passo 3. Dada a devida proporção, ainda há pouco também com o chefe que a gente estava conversando aqui, a gente estava falando com relação a ocupar esses espaços. O homem ocupar o papel dele e a mulher ocupar o papel dela. Será que essa mulher consegue deixar esse homem ocupar o papel dele? Né? E ela ser feminina, e feminina não é um batom vermelho, tá, gente? Feminina é de você ter uma energia mais doce, também não é o buquê de rosa, tá? Mas será que você consegue trazer isso? Outro date que eu fui, eu achei sensacional, ele maravilhoso, incrível. Ele me convidou para ir para uma orquestra, e eu fui na orquestra com ele. A pessoa muito tchutchuca, muito legal, só que naquele momento também mostrando as suas emoções, mostrando quem ele é, mostrando a intencionalidade, só que às vezes, sei lá, quando eu digo não encaixa, entenda, que às vezes você não é aquilo que você quer, e aí não é que não é aquilo que a pessoa não é bacana, mas o te permitir, te mostrar, eu acho que é sensacional. Então, se a pessoa chegar comigo e disser, não faça isso, amor, você meteu o dedo numa tomada e girou em mim, porque não vai acontecer isso. Então eu acho que quando você tem essa leveza, você tem essa forma onde você consegue se respeitar e ser autêntico, é legal, né? Então, para quem você está sendo autêntico? Você é um personagem hoje? Você é você? Eu às vezes paro e penso, sim, que personagens eu estou vestindo? Porque quando a pessoa me adiciona no aplicativo e depois ela vai para a rede social e ela olha o quantitativo de seguidores, essa pessoa de um jeito ou de outro, o que ela faz? Ela me rotula como se eu fosse uma celebridade e esquece de olhar para a Silvia. A Silvia mulher, a Silvia moleca, né? Porque eu sou muito moleca. A Silvia brincalhona. Porque a pessoa Silvia que vai se relacionar é a pessoa Silvia. Não é essa celebridade que as pessoas colocam, que está na rede social. Né? Então, o quanto essas imagens, né, são pintadas e às vezes a gente está ali porque tá bonito, né? Eu procuro cada vez mais quebrar isso. Eu tô num movimento agora na minha vida onde eu tô, quando eu digo quebrando essa imagem da Silvia forte, é quebrando essa imagem de que eu não preciso, sei lá, ser cuidada, ou que eu dou conta sozinha, de não pedir um abraço, de não chorar. Eu tô quebrando isso. Então eu quebro aonde? Com os meus, né? Então eu quebro muito isso com a minha filha, eu quebro muito isso com umas amigas minhas, então já coloquei em outro episódio aqui que é importante você ter amizade para você sair para conversar, para você interagir e me permitindo também conhecer pessoas diferentes. Então eu posso dizer que neste ano de 2025 eu tive gratas amizades, né, no aplicativo. Tive pessoas sensacionais e pessoas também que foram infantis, pessoas que foram, vamos lá, no movimento criança. E quando eu falo criança é porque, sei lá, a pessoa colocou numa caixinha aonde fosse de invalidação e que não tem nada a ver.
né? Então eu acho que quando você se relaciona de uma maneira leve, divertida, brincalhona, sem a porra dos rótulos, porque pensa numa pessoa que fica puta com rótulo. Sou eu, né? Eu acho que é sensacional. Então, se você tá nessa caixinha do rótulo, sai disso que não vai te ajudar em porra nenhuma. Pelo contrário, tu vai gastar energia, tu não vai ser você de verdade. Quando você perceber, você tá sustentando algo que você não dá conta de sustentar. Então, quais são as imagens que você consegue sustentar hoje que você dá conta? Eu não consigo sustentar a imagem da fodona, que dou conta de tudo. Hoje, eu coloco que sim, a Silvia, ela precisa de pessoas para ajudar ela. A Silvia precisa de amigos, a Silvia precisa de colo, a Silvia precisa chorar, a Silvia precisa ficar, às vezes, na bad trip, às vezes a Silvia precisa ficar alegre, dançar, às vezes a Silvia precisa beber, às vezes a Silvia precisa fumar o charuto dela. Então, eu me permito essas minhas facetas que se tornem presente, né? Porque eu acho que quando você traz isso para o mundo real, você consegue fazer as pazes com você, mas entenda que você vai pagar um preço, tá? Para estar nesse mundo real. E o preço que a gente paga, às vezes, é o preço da rejeição. Esse preço da rejeição é que a pessoa pode não gostar de você. E se a pessoa não gosta de você, porra, o que você vai fazer? Você vai brigar com isso, sério? Escolha as batalhas que você vai ter na sua vida. Tem batalhas, às vezes, que nem vale a pena. Então, trazendo esse exemplo dessa pessoa, né, que conquistou a minha amizade, né, por ele ser de verdade, e me trouxe num processo reflexivo que eu fiquei ainda julgando, né, e levei para terapia. Cara, como é que pode alguém no primeiro encontro já chegar e me dizer que é assim, pá? E aí minha terapeuta virou para mim, e o que você pode aprender com essa pessoa leve? Que essa pessoa não tá rígida? Que essa pessoa conseguiu colocar quem é e que talvez até tenha dores por ter colocado? E a minha terapeuta fez eu refletir nesse ponto, né? Então, quantas rigidez a gente carrega com a gente por esses padrões, por essas imagens. Veja qual é a imagem que você coloca e se você sustenta essa imagem. Veja se essa imagem faz sentido para você ou não. E o que você está fazendo na fila do pão? Espero muito que esse podcast tenha te ajudado. E me responde aí, tu é real ou tu é fake? Tu é de verdade ou não? Pensa aí e me diz. Se você gostou desse podcast, indica para alguém. Dá uma olhada para os episódios para trás, que tá muito bacana, muito legal. Beijo. Tchau, tchau.